Eu tenho alergia a amendoim e gostaria que o senhor explicasse melhor o papável. Não entendi. O papável das proteínas de estocagem ARA2, ARA3 e ARA8. Eu acho que na hora que você digitou, você deve ter digitado aquela autodigitação, né? E escolher uma palavra que não tem sentido. Mas eu posso falar sobre as proteínas ARA2, ARAH3 e ARAH8. Né? As ARAs, né, são os componentes específicos do amendoim, são as chamadas proteínas de estocagem, que estão contidas. Proteínas de estocagem, elas estão contidas nas oleaginosas, tá? Amendoim, castanha de caju, pará e tudo mais. Né? E essas proteínas de estocagem, elas têm um potencial alergênico muito maior, e algumas proteínas de estocagem em si, elas teriam um potencial alergênico maior ainda do que as próprias irmãs dela, né? Ou seja, por exemplo, o ARH3, a gente sabe que é um componente que ele sofre pouca alteração estrutural durante o processo de cozimento, né? O processo de aquecimento, né? Vocês que acompanham o nosso canal, vocês sabem que, por exemplo, um paciente que tem alergia ao leite, o leite nós temos 3 proteínas, que é a alfa-lactobumina, beta-lactoglulina e caseína. Essas duas, alfa-lacto e beta-lacto, elas são proteínas que perdem o seu potencial alergênico quando elas são cozinhadas, né? Quando elas são submetidas a grandes temperaturas. Então, um paciente que, de certa forma, seja alérgico somente, exclusivamente a essas duas proteínas, ele poderia se beneficiar das chamadas comidas baked, desde que com orientação médica, certamente, tá bom? As comidas cozinhadas, as comidas que são submetidas a altas temperaturas, porque no procedimento de submissão dessa alta temperatura, você acaba mudando a conformação estrutural da proteína e fazendo com que ela perca, então, seu potencial alergênico, tá bom? Diferentemente da caseína, que é termoestável, uma proteína que não perde o potencial alergênico, ela se mantém alergênica mesmo quando submetida às altas temperaturas. E a mesma coisa acontece com o amendoim. Então, essa proteína de estocagem chamada ARAH3, ela é uma proteína de estocagem altamente alergênica e que, de certa forma, ela, quando submetida a temperaturas altas, ela não se modifica estruturalmente, e o paciente que é ARAH3 positivo, ele tem muito mais chance de desenvolver reações graves ao amendoim do que um paciente que não seja ARAH3 positivo, que seja negativo, tá bom? Então é um marcador de gravidade para alergia ao amendoim. O ARAH2 já é a proteína do amendoim mais abundante. Não é a pior de potencial alergênico, mas é uma muito abundante que pode causar alergia também. E o ARAH8 é uma proteína relacionada com reações cruzadas a outros tipos de oleaginosas. Então, um paciente ARAH8 positivo é um paciente que pode desenvolver reações alérgicas a outras oleaginosas, a outros nuts também. Então, a gente tem que medir o ARAH8 justamente para não ter a surpresa de um paciente com diagnóstico de alergia a amendoim comer uma castanha do caju, por exemplo, e desenvolver uma reação alérgica também à castanha do caju por causa de reação cruzada via ARAH8 ao amendoim, tá bom? Então, eu espero ter te ajudado. Muito obrigado pela sua pergunta.